Eu sou Luísa Comari e esse é o seu momento de planejar com estratégia e ver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vindo ao podcast onde os planos começam. E hoje a gente vai falar sobre muitas coisas. A gente vai falar sobre regime, emagrecimento, manter o foco, orgulho, vergonha e muito mais. Tudo isso no meio de dezembro. Aquele mês que costuma ser o puro suco do quê, gente? Do caos. Mas porque não é porque é o puro suco do caos que a gente não vai refletir muito sobre a nossa vida, as nossas estratégias, os nossos valores. E nesse caso também as nossas crenças e vergonhas. Bom, vou contar para vocês como que eu resolvi falar sobre isso com vocês aqui hoje. O que que aconteceu? Eu postei uma foto no Instagram semana passada e uma pessoa veio comentar, né, sobre o meu peso, o que que eu estava fazendo, que eu tinha emagrecido muito, tá? E aí aqui eu vou contextualizar para vocês o que que eu estou fazendo, o que de fato aconteceu. E já admito para vocês que falar sobre isso aqui com vocês é muito especial para mim, e eu só poderia falar sobre isso mesmo em um ambiente como esse que eu estou construindo com vocês, no qual eu me sinto tão confortável para explorar outros temas e até mesmo, por assim dizer, outras facetas da minha pessoa, tá? Por quê? Porque essa questão do peso, para mim, sempre foi uma questão delicada. Venho de uma família com tendência à obesidade mesmo, pessoal. São pessoas muito altas e também gordinhas. E eu costumo brincar que eu tive três ciclos ou três períodos onde eu realmente engordei ao longo da minha vida. E em 2023 foi o último desses, foi o terceiro. Para que vocês tenham noção, em 2023 eu engordei 20 quilos, tá? Luísa, por que que isso aconteceu? Bom, para quem me acompanha há mais tempo, acompanhou, eu perdi a Laila, que era minha cachorrinha, minha filha Pet, com 17 anos. Foi bem difícil, infelizmente, aquele momento. Ela teve algo que seria próximo a um Alzheimer canino, então foram muitos meses sem dormir, trocando o dia pela noite, e realmente eu honrei ela até o fim, era o mínimo também, né? Obviamente não quero parabéns por isso, mas só explicando. Então, claro que isso gerou um estresse, diminuição da frequência na academia, comendo um pouco pior, e também foi o meu último, coincidiu com o meu último semestre de créditos no mestrado, viajando muito também. Bom, toda essa tensão com uma pessoa que já tem tendência foi a fome com a vontade de comer, literalmente. Bom, dezembro de 2025, um ano e meio depois, quase 2 anos, eu consegui retornar ao meu peso, perdi os 20 quilos, estou com o meu peso atual. Não perdi só 20 quilos nesse um ano e meio, tá? Um ano e seis, um ano e 8 meses, mais ou menos, desde que eu comecei mesmo. Porque assim, gente, de verdade, eu perdi uns 30 porque eu fui e voltei muitas vezes. Não sei se vocês são assim, tá? Mas vou contar como acontece comigo. Então, perdi, aí dei uma estacionada, voltava um pouquinho, focava de novo, né? Somente nesse semestre onde teve casamento, lua de mel, entrega de muitos serviços dentro da negócio, principalmente. Então, foi um período também onde volta um pouquinho, vai um pouquinho, mas agora cheguei, gente. Cheguei, entendeu? E cheguei hoje, tá? Então, por isso, inclusive, que bom falar sobre isso com vocês. Fiquei pensando sobre isso desde semana passada e hoje, quando eu pesei, eu falei assim, gente, eu alcancei minha meta do ano. E que estava prevista para dezembro mesmo, tá? Não foi uma meta que foi postergada nem nada, porque eu fui muito realista com o que eu sei a meu respeito na hora de traçar as metas relativas a isso esse ano, tanto ano passado quanto esse ano, né? Bom, e aí a gente entra justamente onde os planos começam, que é no autoconhecimento, né? Por que que é importante dividir isso com vocês? Por que que eu acho que é importante? Porque assim como eu tenho os pontos que às vezes eu tenho vergonha, dificuldade, certo? Vocês também têm. E a gente precisa entender que nós não somos perfeitas. Por exemplo, por que que eu divido pouco? É justamente por isso, porque existe uma pressão estética, certo, por trás de todas nós. Eu não sei quantas vezes eu escutei ao longo da minha vida, quando eu era mais nova, que ainda não tinha modelo plus size, né? Se eu fosse mais magra, eu poderia ser modelo. E olhando agora,
Olha que absurdo, porque naquela época eu já tinha 1,88, tá? Que é a minha altura, eu tenho 1,88, e pesava naquela época somente uns 80 quilos. E ainda me falavam que se eu fosse mais magra, eu podia ser modelo, quer dizer, né? Mas enfim. Então tem a pressão estética. Existe também muitas vezes aquela vergonha por sentir que você não dá conta, certo? De alcançar um objetivo. E vejam como é complicado isso, porque quando se tratam de crenças limitantes, muitas vezes a gente coloca um peso onde não existe. Eu tenho 37 anos, tenho sim uma tendência a engordar, tá? Tenho problema de tireoide, tomo remédio para tireoide desde os 12 anos, então faço acompanhamento, tá, com meu endocrinologista. E ainda assim, eu me envergonho de muitas vezes não conseguir manter aquilo. Mas veja bem, três movimentos, né? Três ciclos em 37 anos, vamos combinar que nem é muito, gente. O primeiro foi com 16 para 17, quando eu fui morar fora de casa. Aquilo lá realmente foi um absurdo, tá, gente? Realmente comia muito mal, era muito bagunçado. Mas não sei se vocês foram assim quando vocês foram morar fora de casa, gente. Para mim era assim, todo dia podia jantar pizza, todo dia podia comer pizza. Todo dia podia comer pipoca, entendeu? Todo dia. Então, aí depois eu aprendi que não podia, né? Aí eu amadureci. Os outros dois realmente foram momentos de muito trabalho e que isso saiu da prioridade, não tem jeito, né? Quando você tem uma tendência, gente, vocês já sabem disso, tá? Tô contando para mim mesma mais uma vez, como meus médicos sempre me falam. Quando você tem tendência, é um acompanhamento, porque você desfocou, vai voltar. Bom, mas e se a gente transformasse? Eu, nesse momento, é o que eu tô fazendo, de uma maneira muito catártica aqui com vocês. E vocês também fizessem aí, cada uma as suas maneiras, transformar, uma transformação. Transformar aquilo que às vezes a gente acha que é fraqueza, que é eu deveria dar conta de tudo, e transformar isso em orgulho. Orgulho por tudo que você faz certo. Orgulho pelo seu esforço. Orgulho pela sua dedicação, pela força de vontade e pelo foco. Porque, como eu disse, 20 quilos é muita coisa. Mas foram poucos ciclos, o que quer dizer que eu mantenho por muito tempo. Se Deus quiser, vai ser assim de novo, né, gente? Se Deus quiser, eu fazer a minha parte, obviamente. Mas vocês entendem que, se a gente for pensar de maneira pragmática, pensando sobre isso com vocês nesse momento, é muito mais motivo de orgulho do que de vergonha. Mas é tão mais fácil a gente se apegar àquilo que a gente acha que é ruim, não é mesmo? Porque no final, pessoal, nós estamos todas tentando. E é isso que realmente importa. O movimento, a busca, os aprendizados que a gente tem no caminho. 2025 por aqui foi um ano incrível. Eu aprendi tanto. E como é comum na vida, né, gente? Quando a gente reconhece as respostas, ela vem e muda as perguntas. E nesse sentido, o que eu desejo para 2026 é que ele traga ainda mais sonhos que virão resultados para mim e para vocês. E que a gente siga se descobrindo, se transformando e nos fazendo, nos forjando melhores todos os dias. E antes que esse podcast termine, eu não posso deixar de falar do e-mail que eu recebi hoje do Spotify também. Gente, segunda começando com tudo, né? Tô gravando numa segunda. O nosso canal, nosso podcast aqui, onde os planos começam, tiveram resultados maravilhosos. Estivemos entre os canais, novos podcasts que mais cresceram e que tiveram melhores desempenhos, melhor desempenho, me perdoem. E é claro que tudo isso é graças a vocês. Então, nesse momento, eu quero dar o meu muito obrigado e demonstrar a minha gratidão a cada uma de vocês que me acompanha aqui nesse espaço, que troca comigo, que divide comigo, que compartilha esse conteúdo com outras mulheres. Como eu falei com vocês lá no começo, quando eu resolvi abrir esse ponto de comunicação, a ideia era que pudesse ser um espaço meu, de troca muito genuína com vocês, onde eu pudesse trazer um pouco mais do meu CPF. Porque assim, a gente tem, né, um CPF por trás de tudo isso, e por mais que a gente tente mostrar ele em outros espaços, a gente também tem estratégia, e isso não é feio, tá, gente? Lembrem-se disso, isso não é feio.
e que às vezes aquele não é o melhor momento para ter uma conversa tão profunda como essa, ao mesmo tempo que ela é tão ligada à gestão de maneira tão direta, apesar que tem tudo a ver, porque se você não reconhece as suas fraquezas, se você não assume com orgulho as suas superações, se você não se reconhece, você vai ser uma péssima líder, uma péssima gestora, eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, quanto mais eu me conheço pessoalmente, quanto mais eu reconheço as minhas forças no CPF, mais fortaleço meu CNPJ. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. E como é de costume, para a gente continuar crescendo, se você chegou até aqui, por favor, me deixa saber, coloca aqui embaixo, ó, cheguei até o final. E lembre-se de compartilhar agora, gente, já compartilha agora com uma amiga ou com um grupo de amigas, com o grupo de advogadas da sua cidade, coloca isso lá para elas escutarem, fala que elas vão gostar, vamos continuar crescendo juntas em 2026. Pessoal, muito obrigada e a gente se vê ou se escuta no nosso próximo podcast. Até mais.